De volta com você que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. LAC Concursos, link seu sucesso. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que um projeto comum, é um projeto de futuro que visa a sua preparação, que visa a sua qualificação para você ficar competitivo para esse concurso. E dando sequência aos nossos estudos de História de Pernambuco, hoje analisaremos os movimentos sociais e a repressão durante a ditadura civil-militar em Pernambuco. Outro assunto muito importante, outro assunto que tem uma grande potencialidade de chance de aparecer na sua prova. E se aparecer na sua prova, você vai dar um sorriso de orelha a orelha, porque você se preparou aqui no LAC Concurso, porque você vai estar capacitado para interpretar aquela questão, matar no peito e sair jogando com elegância, de cabeça erguida, porque vai acertar a questão. Então, vamos que vamos, pessoal, afinal de contas, concurso público é igual 50 tons de cinza. Te arrasta para dentro de um quarto e vê até onde você aguenta. Agora, se você está preparado, se você está qualificado, se você estudou, se você se dedicou, cumpriu as metas direitinho, acompanhou o personal coach, não tem dúvida, você vai ter uma grande realização, um grande desempenho na busca da sua aprovação. Pois bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, vamos, que o assunto é muito extenso, que o assunto é muito importante e requer toda a nossa atenção. Pois nesta aula falaremos sobre o regime militar de 1964 até 1985. É um período longo, um período de 21 anos da política brasileira, caracterizada pelo controle político civil-militar. Então a gente deve chamar este período de regime civil-militar, porque há uma participação de segmentos sociais, civis, também no comando da política nacional ao longo destes 21 anos. Boa parte deles marcada pela violência contra os principais opositores do governo, que eram alvos de intensa repressão. Os principais opositores do governo, chamados por eles de subversivos, eram os comunistas, que adotaram várias maneiras de protestarem, de fazerem resistência contra o governo militar. Entre essas maneiras, inclui-se a chamada luta armada, tanto com a guerrilha urbana quanto com a guerrilha rural. E é um momento também de uma intensa luta pela democracia implementada por diversos segmentos da sociedade civil no Brasil. Movimentos sindicais, movimento feminista, setores da Igreja Católica, movimentos intelectuais e artísticos, vários setores da sociedade brasileira, ao longo desses 21 anos, também protestaram contra a predominância desse controle político civil militar no Brasil, clamando pelo retorno da democracia. Afinal, o regime civil-militar durou 21 anos e perpassou os governos dos presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira
Oliveira Figueiredo. Bom, vamos começar falando sobre o início do período militar no Brasil. Vamos falar sobre o chamado Golpe Civil Militar de 1964, que implantou essa intervenção militar no poder, que, a propósito, a princípio deveria ser curta e devolver o poder aos civis. No entanto, acabou se prolongando por mais de 2 décadas. Naquele contexto histórico que antecede o 31 de março de 1964, nós temos um período marcado pela crise do populismo no Brasil. Vivíamos o governo do presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango, o presidente Jango. Então tínhamos um momento de crise da política populista no Brasil. O populismo, que, como nós já vimos em aulas passadas, foi introduzido no Brasil por Getúlio Vargas. O presidente Jango era considerado um herdeiro político do populismo e do trabalhismo, ideologias defendidas pelo presidente Vargas. Então, Jango, o presidente João Goulart, era considerado o principal afilhado político de Vargas. Vargas, que havia cometido suicídio em 1954, no dia 24 de agosto. Bacana. O Brasil também vivia um momento de crise econômica, inflação elevada, desemprego, algumas greves operárias. O contexto não era muito favorável. Olha aí, o aumento do número de greves no país. Tínhamos também uma aproximação de Jango com as centrais sindicais, com as entidades classistas dos trabalhadores. Então isso era mal visto pelos setores conservadores. Essa aproximação do presidente João Goulart de setores como a Central Geral dos Trabalhadores, de setores considerados de esquerda. Além disso, a aproximação de Jango junto às chamadas ligas camponesas que tinham como principal representante o advogado e então deputado federal, eleito em 1962, Francisco Julião. O grande pernambucano Francisco Julião era o principal representante das ligas camponesas que defendiam veementemente a bandeira da reforma agrária no Brasil. Perceba que há uma aproximação muito grande do presidente da República, do João Goulart, com setores de esquerda. Isso desagradava a direita brasileira e desagradava também alguns setores das Forças Armadas, que tinham uma forte oposição às chamadas reformas de base, um conjunto de medidas visadas pelo presidente João Goulart, de se fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional e até mesmo reforma eleitoral, falando-se inclusive no direito de voto para os analfabetos, algo que era tido como um verdadeiro ultraje por parte de setores conservadores naquela época, que eram contrárias a essas reformas de base, defendidas pelo presidente Jango, com apoio de importantes setores políticos, como o governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, que, a propósito, era cunhado de João Goulart, cunhado de Jango. Também teve uma forte oposição ao chamado Plano Trienal, que nem chegou a ser desenvolvido a contento. O Plano Trienal era um plano que visava o desenvolvimento econômico e social do Brasil ao longo de 3 anos e tinha à frente o ministro Celso Furtado. Também não conseguiu concluir o
plano trienal por conta do golpe que derrubou Jango do poder em 31 de março de 1964. O discurso de Jango associado ao comunismo era o pretexto, a justificativa que esses setores conservadores, esses setores mais à direita da política nacional usavam. O Jango é comunista, o Jango é comunista, o Jango quer transformar o Brasil numa república sindical. Então havia, por parte desses setores conservadores, formados por políticos de direita, a exemplo dos políticos do PSD e principalmente dos políticos da UDN, cujo principal líder era Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara. Carlos Lacerda, o Corvo, era um dos principais adversários políticos de João Goulart. Tem também o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Toda essa galera estava só o ódio em relação a João Goulart. E vão acusá-lo de ser comunista. Vão acusá-los de ter uma aproximação com a União Soviética, com setores extremamente radicais, da esquerda radical no Brasil. E vão alardear esse discurso do medo do comunismo, que vai colocar parte da sociedade em verdadeira polvorosa em relação a isso, quando a maioria da população nem sabia exatamente o que vinha a ser comunismo. Falava, comunismo, crê em Deus Pai, comunismo, Deus me livre. Então, pessoal, evidentemente que João Goulart não era comunista, para com isso, mas havia uma aproximação muito grande de Jango com setores das esquerdas, setores que defendiam os interesses dos trabalhadores, setores que clamavam por uma melhor distribuição da terra e da riqueza no Brasil. Por isso, por essas e por outras, que boa parte dessa oposição vai chamar o Jango de comunista e vai justificar a chamada Revolução Democrática de 1964. Pasmem os senhores e as senhoras, o golpe político civil-militar que derrubou um presidente constitucional do Brasil e implantou uma intervenção na política nacional, foi chamado de Revolução Democrática de 1964. Teve um monte de jornal grande por aí no Brasil que estampou em letras garrafais: viva a Revolução Democrática, estamos salvos do comunismo. O Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, são alguns jornais aí que deram vivas ao golpe de 1964 que derrubou o presidente da República. Com o estabelecimento dos militares no poder, a partir de abril de 1964, nós temos gradativamente a imposição do projeto político ideológico militar que apontava para a necessidade do crescimento econômico do Brasil. De fato, o Brasil enfrentava a crise econômica, uma estagnação muito grande. O Brasil enfrentava o problema de uma inflação elevada, de índices alarmantes de desemprego, e os militares viam isso como uma alternativa de governo, ou seja, controlar os alarmantes índices de crise econômica no país e promover o desenvolvimento. Teve a implantação, primeiro, do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Depois nós tivemos os PNDs,
o Plano Nacional de Desenvolvimento. E teve uma fase de crescimento econômico exponencial que o Brasil experimentou, principalmente entre 1969 e 1973. Essa fase de crescimento bastante acentuado de nossa economia ficou conhecida como milagre brasileiro. É o milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia em média 10% ao ano durante esse período. Mas esse crescimento era sustentado basicamente pelo capital internacional, por vultosos empréstimos que o Brasil fazia junto ao FMI e ao Banco Mundial. Portanto, crescia um gigante de pés de barro. Não foi à toa que na primeira crise internacional, em 1973, o primeiro choque do petróleo, o milagre, ruiu, por conta da falta de bases infraestruturais. Vale dizer também que essa fase de crescimento econômico do Brasil não atingiu a todas as camadas da sociedade brasileira. Beneficiou apenas as camadas médias urbanas e as elites nacionais, porque para o povão sobrou, sabe o quê? Arroxo salarial e impostos elevados. E a nossa dívida externa, foi lá para as galáxias. Subiu para caramba, pessoal. Subiu. Então nós temos uma fase efêmera de crescimento econômico no Brasil, ou uma fase que justamente corresponde ao período de ufanismo, de propaganda política a favor do regime. O Brasil é um país que vai para frente. Ho, 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 ho. O Brasil é um país que vai para frente. Ho, 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 eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Essa é a época do patriotismo, do ufanismo. Governo do presidente Médici. O governo entre 1969 e 1974, justamente a fase do desenvolvimento econômico, o milagre econômico brasileiro, mas também justamente a fase de maior repressão contra os opositores do regime. Não é à toa que esse período é chamado de anos de chumbo. Então a divulgação dos valores morais de patriotismo, bandeirinha do Brasil e ufanismo. Tem até aquela famosa frase que era adesivada nos veículos. Brasil, tinha uma bandeirinha do Brasil, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, Brasil, se você brasileiro não está satisfeito com o país, vaza, vai embora daqui. Você não é desejado. Brasil, ame-o, tenha amor, tenha patriotismo, nacionalismo, aceite a situação, ou então vai embora. Brasil, ame-o ou deixe. Tinha outros também. Brasil, potência, ninguém segura esse país. Inclusive a conquista brasileira da Copa do Mundo de 1970 no México também foi usada como propaganda de defesa do governo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração, vamos juntos, vamos pra frente Brasil, salve a seleção. Então usaram até o futebol para fazer propaganda política durante o período militar, a conquista do tricampeonato brasileiro. Temos a fase então aí da doutrina de desenvolvimento nacional, sobretudo no governo Médici, e a doutrina da segurança nacional, combatendo os inimigos do regime, políticos adversários
que tinham os seus mandatos cassados, e também aquela galera que era considerada subversiva, que pegava em armas para enfrentar o regime militar, era presa, era torturada, era morta, era exilada do Brasil. É uma fase de autoritarismo militar que corresponde aos chamados anos de chumbo. Agora vamos listar algumas das medidas adotadas pelo governo militar, pessoal. Nós temos a decretação dos chamados atos institucionais. Foram vários atos institucionais, pessoal. Por exemplo, o ato institucional número 5, que é considerado por muitos historiadores como o golpe dentro do golpe. Porque até então, o regime militar era uma espécie de dita branda, como dizem alguns, relativizando esse período. Porém, em 13 de dezembro de 1968, foi implantado o mais arbitrário instrumento do período militar, o AI-5, que cancelava o direito de habeas corpus para crimes políticos. O AI-5 que institucionalizou a prisão e... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.